Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu parto normal aqui nos Estados Unidos, os detalhes e como é o sistema aqui de saúde em relação ao parto. Então pessoal, o Teodoro nasceu dia 25 de novembro do ano passado, de 2017. Eu comecei a sentir umas contrações bem leves que foram progredindo conforme foi passando o tempo. Então elas começaram às 11 da noite bem fraquinhas. Eu lembro que eu peguei aquelas bolas, sabe, de fazer exercícios. E eu tava usando aquela bola e eu tava, se isso for o parto normal, eu tô feliz, né, porque é tranquilo. Essas dorzinhas de nada, e tava lá me balançando na bola e tal. A minha mãe tava aqui também. Tem até uma foto minha na bola, vou tentar achar e colocar aqui pra vocês. Então, isso era numa quinta-feira, às 11 da noite, né, quando começaram as contrações. E como o Benjamin, meu esposo, precisava trabalhar na sexta, a gente resolveu ir deitar e tentar dormir, porque eu acreditava que não estava na hora dele nascer, porque as contrações estavam bem fraquinhas e estavam num período, não estavam num período tão próximo como dizem que tem que ser para ir para o hospital, né? Então a gente resolveu deitar e tentar dormir. Só que eu não conseguia dormir porque foi progredindo minhas contrações. Então às 3 da manhã a gente resolveu ir para o hospital. O hospital ficava meia hora da onde nós morávamos. E a gente resolveu ir tranquilo. Eu tive uma contração só no caminho, então eu tava meio... acho que não tá na hora, né? Porque dizem que tem que ser de 5 em 5 minutos para ir para o hospital. Então eu cheguei lá, me examinaram e eu não tava com dilatação, eu tava com os mesmos 1,5 cm que eu já tava na minha última consulta. Não tinha progredido, então eles me mandaram pra casa. Eu fui pra casa da minha sogra, que era mais perto do hospital, e eu fiquei lá o dia todo tendo contrações. Mas eu não consegui dormir o dia inteiro, foi aumentando muito as contrações. E realmente tava doendo muito ao ponto de eu não conseguir dormir. Eu tomei banho quente, né, que diziam para deixar a água quente, que ia ajudar. Tudo que me falavam eu fazia, mas nada resolvia. Por mais que as minhas contrações não estavam de 5 em 5 minutos, elas estavam muito intensas. E eu realmente estava chorando de tanta dor. Como vocês sabem, aqui eles têm a epidural, né, que é uma anestesia que você pode receber durante o seu parto normal. Só que eles só aplicam essa anestesia se você tiver com mais de 3 centímetros de dilatação. Uma coisa que eu não falei ainda é que aqui nos Estados Unidos, pelo menos no estado onde eu morava, em Ohio, só pode fazer cesárea se for situação de risco a sua gravidez. Não podem também induzir o parto se você tiver menos de 40 semanas. Eu tava com 39 semanas mais 3 dias quando eu comecei a sentir as contrações. Eu lembro que quando eu tava lá na casa da minha sogra, eu não tinha posição pra ficar sem sentir dor. Eu tava sentada e vinha uma contração, muita dor. Eu ficava em pé, não adiantava, eu deitava no chão, não adiantava. Não tinha o que fazer. Então eu lembro que eu me agachava assim, me segurando até passar aquela dor. E o Benjamin me ajudou muito, muito, muito. Ele foi um anjo naquela noite, naquele dia, enfim, aquelas 24 horas. Meu trabalho de parto durou 24 horas e ele realmente foi um anjo naquele tempo. Eu lembro dele sempre me abraçando, ele me ajudava a me agachar quando vinha uma contração. Cada mulher sente de um jeito, né? Tem umas que conseguem ter o parto normal super fácil, outras sofrem mais. Umas dizem que o bebê nasceu e nem viram nada, mas o meu parto foi bem difícil. Então eu tava lá na casa da minha sogra e tava esperando o momento certo de ir pro hospital. Como me diziam que tinha que ter a contração próxima uma da outra, eu tava esperando, por mais que elas estavam sendo bem intensas. Eu tava chorando de tanta dor, porque é uma dor assim que não tem explicação. É uma dor que tu só quer que aquilo acabe, E eu lembro que a minha mãe me dizia, filha, logo tu vai ter teu filhinho nos braços e tudo vai ter valido a pena. Pensa nele e pensa que daqui a pouco ele vai estar nos teus braços. Então isso, uma das coisas que eu mais pensava e que me dava forças para aguentar aquela dor horrível.
chegou um ponto que eu tava vomitando já de tanta dor e as contrações estavam variando, tipo, de 8 minutos e daí 5 minutos, 3 minutos, daí voltava pra 8 minutos. Daí eu lembro que as minhas cunhadas me falavam, Gabi, espera mais, quando tiver de 2 em 2 minutos. E cada vez foram diminuindo mais o tempo que eu tinha que esperar. E eu não aguentava mais ficar em casa sentindo aquilo. E eu falei pro meu esposo e pra minha mãe, eu falei, eu tô indo pro hospital, eu já tô vomitando aqui, eu não consigo, eu não aguento mais. Então, eu tô indo pro hospital. Então eu entrei no carro e do hospital até a casa da minha sogra era bem pertinho, não dava nem 5 minutos. E eu tive uma contração chegando no hospital e pedi pra ele parar o carro. Ele parou o carro, eu desci do carro e me acoquei, me segurei na caminhonete. Porque a única posição que eu aguentava era acocada. Sentada, parecia que eu ia morrer, gente. Vocês não têm noção do que eu senti. Eu acredito que muita gente que tá assistindo também já passou por isso, né? Então, vocês sabem como é. Mas pra quem nunca teve filhos de parto normal, a minha experiência foi uma dor horrível. Então, eu tive a contração ali, né? Me segurando na caminhonete. E daí entrei na caminhonete pra nós ir até a porta do hospital. Aí cheguei lá e a moça que me recebeu foi a mesma que tinha me recebido de madrugada. Na madrugada anterior, né? Quando eu fui lá e não tava na hora ainda. Ela me encaminhou pro quarto. Eu entrei na porta do quarto, tive uma contração. Me acoquei lá, né, que era o que eu fazia quando vinha as dores. Minha bolsa estourou no momento que eu botei o meu pé dentro do quarto. E eu vomitei lá também. Então, daí eu falei, por favor, chamem ela. Essa criança tá nascendo, por favor, deem um jeito. E o Benjamin foi lá. Moça, ela tá vomitando, a bolsa estourou, eu acho que vai nascer o meu filho. E ela disse assim, eu preciso registrar aqui, né, mas como ela já tá vomitando e já estourou a bolsa, então eu vou deixar isso aqui e vou ir lá logo. Então ela chegou lá e foi me checar e eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Então eu podia ter recebido a epidural muito antes, se eu tivesse ido pro hospital antes. Eu tava lá, tendo uma contração atrás da outra, elas estavam tipo de 1 em 1 minuto, minha bolsa estourada, vomitando de tanta dor. A minha mãe me olhava assim, apavorada, porque aqui as pessoas podem assistir o teu parto. O teu parto acontece dentro de um quarto normal de hospital, não é nada cirúrgico, essas coisas assim. Então você fica no quarto e pode ter seu marido junto, sua mãe, sua família, pode estar presente, né, pra assistir o parto. Minha mãe dizia assim, Gabriela, eu não aguento mais te ver sofrer desse jeito, isso tá sendo muito difícil pra mim. Imagina, né, quando é um filho dói mais ainda na gente, então coitadinha, tava ali me vendo sofrer tudo aquilo e tava apavorada. Eu lembro bem que eu tava deitada na maca e eles colocaram aqueles aparelhos pra controlar as minhas contrações e os batimentos do bebê. E eu não conseguia ficar parada com aquilo. Vinha uma contração de 1 em 1 minuto e eu só me torcia na cama, eu não conseguia ficar. E daí a mulher veio pra fazer minha epidural, né? Então eu tava com 7 centímetros já dilatada e mesmo assim eu tive a oportunidade de receber a epidural. E daí ela veio e me falou assim, você não pode se mexer enquanto eu aplicar a epidural, porque pode correr o risco de você ficar paraplégica, né, afetar a sua coluna. Então, você não pode se mexer no tempo que eu vou demorar pra fazer isso. E daí, quanto tempo vai demorar? Alguns minutos. Eu tava tendo uma contração de 1 em 1 minuto. Como que eu ia ficar parada durante uma contração? Ia ser, eu falei, eu não vou aguentar. Eu falava pro Benjamin, amor, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Ele falava, tu vai sim, tu vai conseguir. E ele segurando a minha mão ali na minha frente, enquanto ela aplicava a epidural. Eu tive uma contração bem na hora e eu consegui não me mexer. E um pensamento que eu tive, eu nunca vou esquecer esse pensamento, que foi o que me deu forças pra aguentar aquilo. Eu tava com um pensamento muito forte em Maria e Jesus Cristo na hora. E eu tava pensando que se ela aguentou tudo,
Se ela aguentou tudo que ela passou e Jesus Cristo nasceu naquele lugar, nas condições dela naquela época e no local que ela tava, se ela conseguiu, eu ia conseguir. Então eu tava com o meu pensamento em Maria o tempo inteiro e Jesus Cristo. E quando eu vi, a mulher tinha terminado de aplicar a epidural e começou a fazer efeito, e eu era a pessoa mais feliz do mundo. A gente ligou pra minha família lá no Brasil e tava rindo e conversando, e eu não tava sentindo mais nada. Eu via lá na tela uma contração atrás da outra e eu não tava sentindo nada. E eu podia ter evitado todas aquelas dores se eu tivesse ido pro hospital antes. Mas não adianta, né, ficar pensando, porque eu não fui antes, já sofri as dores, vou... Não tem o que fazer, né? Isso era mais ou menos 9 horas da noite. Quando era 11 e pouco da noite, mais ou menos, a enfermeira veio me checar e eu já tava com uns 10 centímetros de dilatação. E ela me perguntou se eu queria ficar numa posição pro bebê descer sozinho ou se eu preferia esperar ou empurrar. Não lembro direito, que eu tava meio com efeito da anestesia. E eu falei que podia ser, daí então eu queria ficar na posição que ele pudesse descer sozinho, né? Então ela me colocou mais inclinada assim, eu tava mais deitada, ela me colocou mais inclinada, sentada com as pernas ali, né, pro bebê nascer. E eu fiquei naquela posição, mas não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Até pra erguer minhas pernas, eu não sentia as minhas pernas, ela tinha que mexer elas. Então tava super tranquilo pra mim. Ela veio depois me checar junto com a minha médica e o bebê e o Teodoro já tava pronto pra nascer. Eu comecei a empurrar 10 pra meia-noite, era 11h50 quando eu comecei a empurrar, e o Teodoro nasceu 00:04. Então foi bem rapidinho essa parte e eu não senti dor nenhuma, só precisei fazer força mesmo, que ela controlava as contrações na tela e me dizia a hora que eu tinha que empurrar. Daí eu empurrava e elas contavam 10, 9, 8, 7, 6, né, do 10 ao 0 e daí parava. Daí esperava um pouquinho, de novo. Fiz isso algumas vezes, não lembro quantas, mas foi 15 minutos que eu empurrei e tinha um espelho bem na minha frente. Eu vi o Teodoro saindo. Ela dizia, ele tem um cabelo bem escuro e não sei o que. E daí quando eu olhei assim no espelho, eu vi aquela cabecinha com uns cabelinhos pretinho ali. E eu não tava sentindo nada, gente. Então foi super tranquila essa parte. Depois de 15 minutos empurrando, 00:04, ele nasceu. E ele era tão lindo, gordinho, vermelho. E eles tiraram ele assim. O Benjamin cortou o cordão umbilical dele e era bem difícil de cortar. Ele diz que é super rígido, a gente pensa que é fácil, né, só vai ali, mas é super durinho pra cortar e ele teve dificuldade, até a médica ajudou ele. E tava comigo a minha mãe e a minha sogra também, que me ajudou. Ela tava ali segurando a minha perna enquanto eu tava empurrando, né, que tinha que alguém segurar a minha perna porque eu não sentia. E deu tudo certo, ele nasceu lindo. Ele nasceu com 3,480 kg, era um big boy. Eles perguntaram se eu queria que colocassem no meu peito e eu falei que sim, queria muito. Daí eles colocaram ele aqui comigo e daí ficaram limpando ele enquanto ele estava deitadinho aqui. Daí pegaram ele e pesaram lá 3,480 kg e mediram e fizeram tudo o que precisava. Depois me deram ele de novo para ele mamar pela primeira vez no peito, que foi outra emoção. Então ele nasceu na madrugada de sexta para sábado, né? Sábado, 00:04, e eu fiquei todo o sábado no hospital e fui embora domingo de manhã para casa.
Sempre tive uma atenção total dos médicos e enfermeiros no hospital. Iam toda hora ver se eu precisava algo, toda hora iam medir minha temperatura, ver se a minha barriga estava dura ou não, se estava tudo certo, para ver a quantidade de sangue que estava saindo. Todo o tempo eles muito dedicados aqui e preocupados. Depois que eu fui pra casa, o hospital continuava ligando, perguntando se estava tudo bem, se eu estava conseguindo amamentar, como é que estava sendo. Eles ligaram várias vezes para saber como estava indo e oferecendo ajuda. Até eu tive um pouco de dificuldade de amamentar no início, porque o meu bico do seio rachou. Mas eu vou fazer um outro vídeo para contar sobre isso, que é bastante coisa também. Então, gente, esse foi o vídeo. Foi assim que meu gordinho nasceu, todos os detalhes do meu parto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, que me ajuda muito. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim e até o próximo. Tchau!